Enquanto bate o desespero no PSL, o STF prepara para soltar o Lula. Talvez na quinta-feira o Lula seja solto. Isso depende mais ou menos de um voto. Eu já vou falar sobre isso, mas antes, se você é Lula livre, se inscreve no canal. E se você é contra esse governo fascista de Bolsonaro, também inscreva-se no canal, tá aqui o botão, e curta o vídeo. Agora vamos falar sobre a sessão do STF de quinta-feira, que vai votar a prisão após a condenação em segunda instância. Para quem não entende muito sobre o assunto, tem uma cláusula na Constituição que diz que a prisão dar-se-á após o trânsito em julgado. O que isso quer dizer? A prisão, em crimes onde não há violência, vai acontecer após o trânsito em julgado. Mas o que é trânsito em julgado? Trânsito em julgado é um termo do direito que quer dizer que não há mais recursos, ou seja, quando não há mais julgamento. Trânsito é quando o processo está andando em julgado, ou seja, o processo andou para uma fase em que ele já foi julgado, não há mais nada para julgar, não há mais onde recorrer. Quer dizer, quando foi julgado pela última instância. E a Constituição é clara, diz que a prisão será após o trânsito em julgado, mas o STF entendeu, só para prender o Lula, que a prisão seria após a segunda instância, que esse trânsito em julgado seria após a segunda instância e não após a última instância. Mesmo cabendo o recurso, mesmo o julgamento ainda acontecendo, o réu estaria preso. No caso do Lula, ele está preso. O que acontece é o seguinte, o STF votou isso várias vezes. Há um entendimento de algumas pessoas de que trânsito em julgado é quando a pessoa foi condenada, a condenação saiu, então a sentença saiu, então transitou em julgado, a pessoa tem que ser presa. O STF entendeu que não, que a condenação, após a pessoa ser condenada em primeira instância, a condenação tinha que ser confirmada na segunda instância e que isso seria o trânsito em julgado. A pessoa foi condenada duas vezes, então já pode ser preso. Só que a Constituição deixa claro, trânsito em julgado é um termo do direito que é só quando não há mais recursos. Por quê? O entendimento de vários ministros do STF, que deve ser o entendimento da quinta-feira, é de que, se ainda há recurso, o julgamento não terminou. Se não terminou, não há trânsito em julgado, porque o processo ainda está transitando, não está julgado. Então, o réu só pode ser preso após a condenação na última instância, quando não há mais nenhum recurso. Nada. Isso é o que diz a Constituição, esse é o entendimento de vários ministros do STF e em 2009, o STF votou que era assim, só na última instância. Só que em 2017, houve um habeas corpus do Lula, um habeas corpus preventivo antes dele ser preso, para ele não ser preso, dizendo que eu fui condenado em duas instâncias, mas não transitou em julgado, ou seja, ele ainda tem recurso, então ele poderia continuar livre até que fosse julgado na última instância, até que não houvesse recurso, ou seja, até que o processo dele chegasse no STF. Só que o STF votou por 6-5 que não, que só na segunda instância já vale para que seja preso. O curioso desse caso é que, meses antes, houve uma votação no STF e a ministra Rosa Weber, lembre-se dela, foi indicada pela Dilma, ela votou que sim, que a condenação à prisão só deve ser depois da última instância, ou seja, depois que o STF julgar, como diz a Constituição. Só que nessa votação do habeas corpus do Lula, a Rosa Weber mudou de opinião. Por que ela mudou de opinião? Porque ela disse, olha, da última vez eu votei desse jeito e eu fui voto vencido, ou seja, mesmo assim, o STF declarou que tinha que ser preso após a segunda instância e não após a última instância. Como eu fui vencida, agora eu mudo o meu voto. Aí o voto dela foi o voto de Minerva, que fez com que o Lula fosse preso. Mais uma das justificativas canalhas da Rosa Weber, só porque o réu era o Lula, só porque era um habeas corpus o Lula, ela mudou o entendimento para falar, vou ficar com a maioria. Só que a votação estava 5-5 no momento, porque o ministro Teori Zavascki, que tinha um voto, ele faleceu e entrou Alexandre de Moraes. E no caso estava 5-5 a votação, o Gilmar Mendes tinha mudado, ele era a favor de se prender após a segunda instância, ele mudou, ele disse que não, agora tem que se prender só depois do último recurso, depois do trânsito em julgado, como diz a Constituição. Como o Gilmar Mendes mudou o voto, havia uma maioria para que o Lula não fosse preso na época e para que a prisão seja só após o STF confirmar. Só que a Rosa Weber mudou o voto dela, dizendo, não, eu vou com a maioria antiga. E aí, só para prender o Lula. A Rosa Weber é aquela mesma que em 2012
no julgamento do José Dirceu no STF, ela disse: não tenho provas contra o senhor José Dirceu, mas eu o condeno porque a literatura jurídica me permite. Ou seja, em outras palavras, não tenho prova, mas eu condeno porque eu posso. E se eu posso, está condenado. E o José Dirceu foi condenado sem provas e ela admitiu que não tinha provas. Essa é a Rosa Weber. E amanhã vai depender do voto dela. Acontece que a Rosa Weber já mudou. A Rosa Weber está votando sempre contra a Lava Jato. A Rosa Weber não aguenta mais o Sérgio Moro e não aguenta mais os lavajatistas. E ela, assim como vários ministros do STF, entenderam que o Sérgio Moro cometeu vários crimes contra, inclusive, ministros do STF, porque a Lava Jato perseguiu ministros do STF e eles não querem deixar que isso aconteça mais. Então, a projeção para a votação de quinta-feira é 6-5 ou 7-4 para que a prisão só seja após a última instância, ou seja, após não haver mais recursos, como diz a Constituição. Quando o STF condena alguém, aí sim a pessoa vai presa. Se perguntar, Thiago, qual é a sua opinião? Gente, eu acho que num país como o Brasil, onde tem tanta corrupção, a prisão deveria ser na segunda instância. Mas a Constituição diz que não. E se a Constituição diz que não, não tem como mudar a lei só porque agora é o Lula que vai ser beneficiado. A Constituição diz que é só quando o STF confirmar a sentença. Então tem que ser cumprido. O STF fez um malabarismo jurídico só para prender o Lula. O STF foi golpista. O STF prendeu o Lula para que o Lula não disputasse a eleição. Isso ficou claro para todo mundo. Inclusive o Luiz Fux, o Barroso e outros que a gente não sabe do STF se encontraram com os banqueiros, com 11 banqueiros. O Dallagnol se encontrou com 11 banqueiros, um encontro secreto em que a organizadora do evento falou para o Dallagnol, a Vaza Jato mostrou isso, a organizadora do evento falou para o Dallagnol, na semana passada o Fux veio aqui se encontrar com os diretores e tesoureiros dos maiores bancos do Brasil e do mundo e não saiu nenhuma notinha na imprensa. Ó, que bom, encontro secreto. Então a gente não sabe quais outros ministros do STF foram. Na conversa ela dizia que convidou o Barroso. O Barroso disse que não foi. Agora, você acredita no ministro Barroso? Eu não acredito em uma palavra do que o Barroso fala. Então eu acho que sim, ele foi lá se encontrar com os banqueiros, porque o Barroso, a gente vê até hoje, ele é um vendidão. Ele é o único que está lá defendendo o Dallagnol, defendendo o Sérgio Moro e fazendo vistas grossas a todos os crimes deles. Então o Barroso é um vendidão, eu tenho certeza que ele se encontrou com esses banqueiros. Eu não posso afirmar que, ele se encontrou, mas eu posso dizer a minha opinião. A minha opinião é que sim. Então, comenta aí a sua opinião. Você acha que o Barroso se encontrou com os banqueiros? Esses banqueiros são os mesmos que mandaram e-mails para os clientes VIP deles dizendo assim, se o PT ganhar a eleição, o Brasil vai entrar numa crise. Se o PT não ganhar a eleição, o dólar vai baixar, a economia vai melhorar, vai ter emprego para todo mundo. Mentira. Mais outra das mentiras do mercado financeiro. O PT não ganhou a eleição e o dólar abaixou para cima. O dólar abaixou de 3,80 para 4,20. Disseram que o dólar ia chegar a R$2 se o PT não ganhar essa eleição. Pois bem, está 4,20 e pela primeira vez na história o dólar passou mais de 40 dias acima dos R$4. Esse é o resultado do PT ter perdido a eleição. Então, o STF foi golpista, mas essa mudança no STF, a mudança ficou clara quando eles julgaram a anulação de vários processos da Lava Jato. Não terminou o julgamento porque o Dias Toffoli está tentando uma manobra, mas foi 7-4 o julgamento e seria 8-3 se o ministro Marco Aurélio votasse como todo mundo esperava que ele votasse, que era contra o Sérgio Moro, mas o Marco Aurélio não votou, mesmo assim foi 7-4. Nessa votação da prisão em segunda instância, o ministro Marco Aurélio já adiantou o voto, o Gilmar Mendes já adiantou o voto, o Lewandowski já adiantou o voto, eles vão votar contra a prisão em segunda instância para que a Constituição seja seguida e para que o Lula seja solto. Não só o Lula, outros também serão soltos, mas se alguém não gosta, que faça uma PEC e mude isso. Esse pode ser o caminho do STF para soltar o Lula, mas manter o Lula fora das eleições, porque se o Lula ainda é condenado em segunda instância, mas está solto, ele não pode participar de eleição nenhuma por conta da lei da ficha limpa. Então, o Lula fica solto, mas o Lula não pode ser candidato. Esse talvez seja o caminho do STF. Lembra que eu falei faz uns dias, vão armar uma arapuca para o Lula, vão armar uma armadilha para o Lula, eles vão soltar o Lula, os processos do Lula vão ser reiniciados, mas ele vai ser julgado em Curitiba por um juiz amiguinho do Sérgio Moro, acusado pelo mesmo Dallagnol, e vão fazer o processo dele rapidamente, novamente, para tentar condená-lo rapidamente.
O STF anulando essa prisão em segunda instância já comprova que, gente, o Lula não será preso tão cedo, porque mesmo se a turminha de Curitiba condená-lo em primeira instância, condená-lo em segunda, o STJ, que também está cheio de amiguinho no Moro que apareceu na Vaza Jato, condenar o Lula mesmo assim não dá tempo de ele ser preso tão cedo, e o STF vai julgar o Lula justamente quando chegar na hora do caso do Tríplex, chega no STF, eles vão ter que analisar a matéria do caso e não habeas corpus, porque até hoje muita gente não entende. Quando o Lula entra com um pedido de habeas corpus, eles têm que analisar o habeas corpus, eles não analisam se o Lula é inocente ou não, eles analisam se o habeas corpus, o que está ali, é suficiente para soltá-lo. Então, quando chegar a matéria no STF, imagina que o Lula é condenado de novo no caso Tríplex, primeira, segunda ou terceira instância, por esses juízes palhaços golpistas, por a juíza do copia e cola, pelos amiguinhos do Moro. Chega no STF, eles analisam, gente, esse caso do Tríplex é uma vergonha e inocenta o Lula. Mas isso vai demorar anos, eles vão fazer com que demore anos para o Lula ficar anos e anos e anos condenado e não poder participar de eleição nenhuma. Essa pode ser a estratégia do STF para caçar os direitos políticos do Lula, mas mantê-lo solto e não mantê-lo como um preso político, porque tá uma vergonha para o Brasil o Lula ser um preso político. No mundo inteiro sabe-se que o Lula é um preso político. O fato de Paris ter dado para o Lula o título de cidadão honorário da cidade com o Lula preso é muito simbólico. Significa que a cidade de Paris, assim como a França, eles estão reconhecendo que o Lula é um preso político, porque ninguém ganha o título de cidadão honorário de uma cidade estando preso se o pessoal da cidade, se os vereadores, se o prefeito, se os políticos ali acharem que ele é um criminoso, porque não se dá título de cidadão honorário para um criminoso. Então eles sabem, eles admitem, eles reconhecem que Lula é um preso político. Tá ficando feia a coisa para o Brasil. O Bolsonaro faz o Brasil passar vergonha todo dia. O Lula é um preso político, então o STF está vendo isso, e soltar o Lula pode ser a chance do Brasil parar de passar tanta vergonha no exterior, pelo menos tanta vergonha, vai passar menos vergonha. Eu, Thiago, não sei se o STF vai ser golpista de novo e se vai confirmar a prisão em segunda instância, se vai rasgar a Constituição de novo e se vai manter o Lula preso. O Gilmar Mendes falou em entrevista à BBC faz poucos dias que o Lula será solto até novembro. Quem diz isso não sou eu, Thiago. Tem gente que cobra, Thiago, você falou que era em setembro. Quem disse que o Lula será solto em setembro foi o próprio Lula e foi o Haddad, não fui eu. Eu só repeti aqui o que eles falaram. Quem disse que o Lula será solto até novembro é o Gilmar Mendes, não sou eu. Só estou aqui repetindo o que eles falam. Eu não faço previsão nenhuma. Por mim, Thiago, Lula não teria nem sido preso, porque a gente sabe que o Lula é inocente, a gente sabe que não teve prova, e por mim, Thiago, o Sérgio Moro estaria preso, prisão perpétua, enjaulado numa jaula, porque lugar de gente assim é enjaulado. Ele, Dallagnol e tantos outros, inclusive o senhor Barroso e todos esses golpistas aí. Agora, há que esperar o que o STF vai fazer. Comenta, você acha que o Lula vai ser solto ou que ele vai continuar preso? Você acha que a Rosa Weber vai continuar sendo golpista ou que ela vai finalmente dar um voto com o entendimento dela? Porque, para quem não sabe, na primeira votação ela votou que tinha que seguir a Constituição e o réu tinha que ser preso apenas quando transitar em julgado, ou seja, quando não houver mais recursos. É isso, gente. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Falou!